Nós estamos falando do Evangelho segundo Isaías, capítulo 40. Nós estamos aí, quarta-feira passada, nós falamos da divisão de Isaías. Isaías é considerado o profeta messiânico, não é? Então Isaías, ele trouxe à memória do povo de Deus as promessas do Messias. Não só ele, mas vários outros profetas, mas ele trouxe uma carga mais pesada, algo mais consistente, não é? Com relação a essa visita que Deus nos faria através do seu Filho. E nós começamos o capítulo 40, mostrando que Deus, em sua essência, é um Deus consolador. Nós vimos que Deus o Pai é consolador, que Deus o Filho é consolador e que Deus o Espírito Santo é consolador. Então, Deus triuno, Elohim, não é? Essa palavra hebraica, ela está lá em Gênesis. Quando diz assim, no princípio criou Deus, né? Então, ali está dizendo que a Trindade estava envolvida na criação. Então, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a palavra hebraica lá é Elohim, não é? Então, essa palavra, ela está no plural. Então, está dizendo que a essência do Deus excelso subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, lá o Deus Criador é o Deus Confortador. Então, uma das facetas da realidade de Deus é trazer consolo aos seus filhos. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o ministério, uma das facetas do ministério do Deus eterno é consolo. Então, nós aprendemos isso, de que a realidade de Deus é uma realidade que traz consolo. Por isso que o texto começa, Isaías 40, exatamente trazendo essa palavra a Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Qual consolo, irmãos, para esse povo está expresso nesse primeiro versículo? Qual que é o consolo que já traz na carga desse primeiro versículo? Olha, se lembra, esse povo está sob julgamento. Hein? A Babilônia está sob julgamento. Até o capítulo 39, Isaías está falando do pecado, está falando das consequências do pecado, está falando da realidade de Deus, está falando de um cativeiro, está falando de uma enorme quantidade de peso sobre este povo. Por exemplo, quando nós pecamos, assim, aquele pecado meio que você ficou triste, tem uns pecados que a gente acha que não é pecado e a gente não fica triste. Mas aquele que você ficou triste. Aí, tão logo depois que você pecou, aconteceu alguma coisa na sua vida e diz, pronto, é o meu pecado. Isso é castigo. Eu sabia que isso aconteceu, eu não deveria ter feito aquilo. Ou é só o pastor de vocês que já passou por essa situação? Todos nós, né? Então, qual que é a impressão que nós temos? É que Deus deixou de ser o nosso Deus.
Agora eu estou perdido, estou desamparado. Estou desamparado. Aí Deus diz assim, olha, a primeira palavra de consolo. É isso mesmo, irmão Aparecido. O vosso Deus. O meu povo. Primeira palavra de conforto. Deus está dizendo para Isaías encher a sua palavra, a sua palavra, que ele iria dizer ao povo de consolo, dizer o seguinte: vocês ainda são as minhas pessoas. E eu continuo sendo o vosso Deus. Apesar deles, apesar do pecado, apesar de tudo quanto esse povo fez em desobediência ao Senhor. Olha como Deus é fantástico, irmãos. A palavra de Isaías é uma palavra de cura. A palavra de Isaías é uma palavra de transformação, apontando um caminho novo para se caminhar. Uma expectativa nova em Deus. E a primeira coisa que Deus faz é dizer que esse povo ainda continua sendo o seu povo. E que ele continua sendo o seu Deus. Aí ele continua, no verso 2. Falai ao coração de Jerusalém. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Às vezes, nós falamos de Deus e esquecemos de que, ao falarmos de Deus, a nossa primeira preocupação deve ser falar ao coração das pessoas. Você já ouviu alguma mensagem que parece que é um discurso, que não tem nada a ver com você? Parece que a pessoa está tão preocupada com a estrutura do discurso, com a conjugação verbal, com a conjugação nominal. Eu já cansei de ouvir isso. Pessoa desculpa tal. Eu não me preocupo com português, porque eu sei que eu não falo português bem. A minha preocupação é com a mensagem. É com a mensagem. Se tiver que corrigir o português, vocês vão corrigir. Se tiver alguma concordância nominal ou verbal desconexa, vocês colocam ela no lugar. Agora, uma coisa que vocês não podem fazer é entender a mensagem de Deus se eu não disser certinha, do jeito que Deus quer que seja dito. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados com o discurso, para não errarmos aqui, para não pecarmos ali, e esquecemos de falar ao coração. O que Deus está dizendo para Isaías é: fale gentilmente ao coração de Jerusalém. E Jerusalém aqui não é a cidade. Jerusalém é exatamente o povo de Deus. Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, baixa o tom agora. Jeremias, não fale como se o Espírito Santo estivesse bravo. Jeremias não, Isaías. Jeremias não precisa nem falar, né? Ele é o chorão, né? Isaías, né? Jeremias, coitado, ele já começava a chorar só de começar a falar. Então, Isaías, não fique bravo. Fale ao coração do meu povo. Essa palavra, irmãos, é falar com ternura, falar carinhosamente, expressar o sentimento de carinho e de amor que Deus tem por esse povo, apesar deles. Você já ouviu assim mensagens que a pessoa precisava de um abraço e aí a pessoa chega e cobre o braço?
Às vezes, irmãos, o que Deus quer é que a gente dê um abraço na pessoa, só isso. E aí você diz, em nome de Jesus eu vou te dar um abraço. Pronto. Eu falo, bem que eu te falei. Eu te avisei. Que situação que você está nela é porque você desobedeceu. O momento agora, Deus está dizendo, Isaías, o momento agora não é este. Fale com ternura. Fale palavras de conforto. Fale ao coração. Fale ao coração. Você sai entendendo que Deus falou com você. Fale ao coração do meu povo. Olha que coisa fantástica. Consolai, consolai. Este povo é meu povo. Eu sou o Deus desse povo. Fale isto ao coração deles. Irmãos, nós estamos precisando de fazer isso hoje. Estamos precisando de dizer para as pessoas do amor de Deus por elas. Eu sei, nós estamos podres, irmãos. Nós já estamos fedendo. Eu tenho a impressão que Deus está enojado da raça humana. Por vários motivos. Mas Deus ainda nos ama. Deus ainda nos ama. E para curar isso, as pessoas precisam de entender do amor de Deus. Nós precisamos falar ao coração dessas pessoas. Precisamos dizer desse carinho que Deus tem para cada um de nós. Mas o texto continua. Olha aqui. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Ou seja, acabou o tempo de batalhas, o tempo de aflição, o tempo de guerra. Acabou esse tempo. Aí ele vem dizer que tipo de guerra que era. Olha lá. Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Qual que é o problema aqui? Qual que foi o principal problema de Israel por estarem indo para o lugar que estão indo para o cativeiro? Qual que foi a causa? Nós já estudamos isso aqui. O pecado. O que Deus está dizendo agora? Há um conflito, há uma batalha. Ele não está falando batalha com os assírios, batalhas com os babilônios. Ele não está falando nada disso. Ele está falando de uma milícia interior. Espiritual. Uma questão de iniquidade. Eu tenho batido, irmãos, muito nisso aqui. Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é o que nós temos na nossa cabeça. Iniquidade é o que nós guardamos, o que nós gestamos e que muitas vezes só nós sabemos e Deus sabe. Nem o inferno sabe. Porque o inferno não tem poder para entrar nas nossas mentes. O diabo não é onisciente. O diabo também não é onipresente. O diabo também não é onipotente. Só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Por isso que muitas vezes a iniquidade, Deus sabe que nós estamos com ela. E é a raiz de todo pecado. É a raiz de todo pecado. O que Malaquias diz? Ai daqueles que nos seus leitos maquinam a iniquidade. A luz da alva o pratica, porque o poder está nas suas mãos.
Ou seja, nós vamos gestando, 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 deu 9 meses, o bebê tem que sair. Não tem uma mãe que vai aguentar um bebê, ou então ele morre. Não aguentar um bebê com aquele barrigão sem o bebê sair. Essa é a figura que Tiago usou, da concepção, da malícia. Então aí gesta, e aí não tem como acontecer. Então o que Deus está dizendo para o povo, para confortar o povo, é o seguinte: olha, acabou essa batalha interior. Porque a vossa iniquidade, olha, o tempo da sua milícia já terminou. Que a vossa iniquidade está perdoada. Irmãos, como isso aqui é uma palavra importante que Deus está trazendo para o seu povo. A maior mensagem de todas, para mim, irmãos, é a mensagem de perdão. Eu não estaria aqui se eu não tivesse consciência do perdão de Deus sobre a minha vida. Ele é restaurador. Deus está dizendo assim para o povo: olha, mesmo que não tornou pecado, mas eu sei que você tinha. Está perdoado. Ou seja, o meu mundo interior foi zerado, irmãos. Deus mandou essa mensagem para falar ao coração, ao homem interior. Não é para enobrecer a sua capacidade de raciocínio, não é para falar a razão. Nossa, que discurso fantástico, que português impecável, que homilética impecável, que hermenêutica impecável, que exegese. Não é isso. Não é a cabeça, é ao coração. Claro que ele vai falar a cabeça. Mas a alma é impregnada, é encharcada de uma certeza de que Deus está dizendo assim: aquilo que está no seu homem interior já está perdoado. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Acabou a sua crise existencial. A vossa iniquidade está perdoada. Ah, irmãos, como eu gosto disso. Um dia desse, uma pessoa ligou para mim e disse: pastor, mas o meu pecado... E infelizmente eu sabia qual era o pecado dessa pessoa. Eu não gosto que me conte pecado, irmãos. Eu não tenho vocação para padre, sacerdote católico, que tem que ficar ouvindo confissões. Não tem vocação para isso. Por isso que eu sou pastor protestante. Não precisa ficar ouvindo confissão. Porque a confissão a gente confessa para o Senhor. Mas tem algumas dificuldades que a pessoa vai atrás do pastor e conta, não é? E conta. Isso faz um mal tremendo, contar esse negócio. Mas se não tiver outro caminho, tem que contar para o pastor mesmo. Não fica contando para outras pessoas. Porque o pastor, pelo menos, ele tem que ter sigilo. Não é? Ele não pode falar. Não pode contar, não é? Então o pastor, ele tem isso sagradamente, sigilo pastoral, não é? Então, mas disse: pastor, o que vai acontecer? Eu disse para você: minha irmã, o que somos nós? O que seríamos nós se não fosse o perdão do Senhor? Você tem certeza que foi perdoado? Tenho. Então pronto. Acabou. É essa palavra de conforto. É essa parte que Deus quer que Isaías transmita ao seu povo. Fale ao coração deles. Diga: olha, vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados de todos os seus pecados. Mas agora vem algo aqui, irmãos. Olha aqui. A sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E aí? E aí?
como que é que a gente vai conseguir administrar esta porção das Sagradas Escrituras? Vocês já receberam em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Como é que a gente explica isso? Então quer dizer que Deus ficou tão irado com eles que cobrou 2 vezes. Será que é isso? O que a lei nos fala com relação a isso, irmãos? Quem é que sabe? Quem é, hein? Não, mas aí é uma vez só. Você não morre 2 vezes para pagar o pecado. Não tenta explicar sem base bíblica. Tá, mas é uma vez só. Eu não apanhei 2 vezes pelo mesmo pecado, pelo mesmo problema que eu causei nos meus pais. Então, como isso? Vocês se lembram lá em Êxodo, diz que, Êxodo 22, 9, se não me falha a memória, está por aí. Diz que quem pecar tem que pagar 2 vezes. Pagar em dobro. Lembra quando Jesus encontra com Zaqueu, diz: Zaqueu, vou jantar lá na sua casa. E aquele Jesus olhava para Zaqueu comendo, já não estava sem vontade de jantar. E aí chega um momento, Zaqueu levanta e diz: Senhor, eu vou devolver em dobro. Olha, porque Zaqueu estava em cima de 22,9 mesmo? Então o que diz aí? Fraudulento. Então, é o dobro. Então vamos pensar isso aqui. Então será que seria isso? Mas então como que foi isso? Porque diz que pagou o dobro. Olha, vocês fiquem tranquilos porque vocês já estão livres. Vocês pagaram em dobro o pecado de vocês. O que está no coração de Deus para falar ao coração desse povo? Qual a mensagem que Deus quer transmitir isso aí? Não, eu vou pensar no dobro ainda aqui. Por exemplo, vocês creem que Davi foi perdoado do seu pecado de adultério, aquela maquinação para matar Urias? Vocês acreditam que ele foi perdoado? Eu acredito também. Mas uma coisa também que aconteceu com Davi, que nunca a espada deixou a casa de Davi. Os filhos até 3ª e 4ª geração. Então vamos pensar aqui, olha, uma coisa é a perspectiva penal. Vocês estão perdoados. Toda iniquidade está perdoada. Agora tem umas consequências naturais. E elas virão. Então a palavra de Isaías é pós-exílica. A palavra agora de Isaías é uma palavra pós-exílio. Ele está falando para uma geração que vai caminhar, e a geração que vai usufruir isso está 100 anos à frente da sua palavra. Está lá na coisa lá, retardada.
Aí o que acontece? Um retardo, né? O que está acontecendo? Jeremias está dizendo, aliás, Isaías está dizendo, é porque eu estou preparando o estudo em Jeremias, está tudo bagunçado aqui na cabeça. Então é o seguinte, Isaías está dizendo assim, está perdoado, e vocês já foram ao cativeiro, e vocês já pagaram duplamente isto. Primeiro porque penalmente eu estou livrando vocês. Vocês não serão julgados por isso. E aí, naturalmente, as consequências que eles deveriam colher da iniquidade do pecado deles, eles também já pagou, que foi o exílio. Agora, Deus estava trazendo esse povo de volta. Essa é a mensagem de esperança. Vocês já, penalmente, vocês estão perdoados. Mas o bebê está aí. As consequências. Uma é uma realidade natural, consequencial, e a outra é uma realidade penal. Irmãos, Deus não vai cobrar nunca nenhum pecado que eu cometi. Porque ele diz que está perdoado. Eu sou justificado. Justificação é um ato forense de Deus. Ninguém vai cobrar nada dos meus pecados. Meus pecados foram perdoados e perdoados estão para todo sempre. Mas alguns pecados meus, eu colhi consequências naturais. Então, duas realidades foram pagas. Uma penal e a outra consequencial. Olha, eu perdoei, vocês já foram ao exílio, agora vocês estão voltando com esperança messiânica. Haverá algo grandioso. Haverá algo grandioso de Deus para a vida de vocês. Por isso, irmãos, que esse texto, ele é o presente profético. Ele está dizendo algo que vai vir, mas que você precisa de crer nisso agora, como se já estivesse vindo. Nós não esperamos Jesus da mesma maneira? Os irmãos lá da igreja primitiva começaram a vender as suas propriedades, achando que Jesus estava já voltando, porque ele disse que voltaria. Eles viveram isso todo dia que tomava a Santa Ceia. 2000 anos depois nós estamos fazendo a mesma coisa. Há uma perspectiva lá que nós aguardamos, mas que nós já temos certeza. Então o que Deus está dizendo é que de fato foi um pagamento em dobro. Para mim e para você, é uma realidade do Senhor. Jesus, no meu e seu coração, está pago o nosso pecado. Por exemplo, a moça que casou, se aqui tiver qualquer irmã que casou grávida, ela já foi perdoada. Mas a consequência e a vergonha de se ter casado grávida, essa é consequencial. O bebê está aí. Tem uma propaganda, eu acho que é uma propaganda mesmo, que a mãe começa a conversar, aí fala assim, ele não quis casar comigo. Aí a menina pergunta, como assim? A senhora estava grávida? Aí deixa pra lá, e foi resolver, porque tem mãe que não conta. Foi perdoado o pecado. Mas passou-se pela vergonha. Hoje não é mais, né? Mas continua sendo pecado, viu? Sociedade não mudou, meu irmão. Não mudou. Pecado tem que ser tratado como pecado. Mesmo que a sociedade diz não é pecado, a Bíblia diz que é pecado, e Deus não é balizado pelo que a sociedade diz. É o contrário. Deveria ser o contrário. Então Deus perdoa. Pode ficar tranquilo que está perdoado.
Agora, houve uma consequência daquilo. Então, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: não há mais nada que possa cobrar de vocês aquela situação passada. É isso que Deus quer dizer com essa linguagem hebraica. Olha, tanto penal quanto consequencial está pago. Está pago. Nós, graças a Deus, que Jesus Cristo pagou todo o nosso pecado. Eu gosto de Romanos 5:1 e Romanos 8:1. O 5:1 diz o quê? Isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos perdoados. E o 8:1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você vai lá para Colossenses capítulo 3, diz que ele encravou todo documento de dívida, ele encravou na cruz. Então eu não devo mais nada. Olha como isso é fantástico, irmãos. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. É pregado. É pregado. Pregado. Quando ele foi pregado nele o documento que era contrário a mim, que negativava o meu nome, negativava a minha realidade existencial. E lá foi cravado, e ele venceu isso. Então fomos perdoados, estamos perdoados. Deus agora olha para nós favoravelmente e já não detém os nossos pecados contra nós. Isso é a mensagem que Deus queria que Isaías transmitisse para o povo de Israel. Mas eu quero, irmãos, trabalhar uma coisinha mais sobre pecado. Porque a gente precisa de falar isso. Porque hoje está tão comum o pecado, irmãos, que a gente acaba achando que esse conceito já não existe mais. Que esse conceito é de pastores depois dos 50, porque os pastores mais novos nem estão falando mais em pecado, não é? Eles estão falando de desvio de conduta, eles estão falando, usando um punhado de termos aí socialmente corretos. Não é politicamente correto, não. É antropologicamente correto, psicologicamente correto, é sociologicamente correto. Ou seja, tudo tem que ser correto, porque se não for, passa acabando ser crime o negócio. Então, muitas vezes, nós perdemos a perspectiva do que Deus fez em Cristo Jesus, porque nós estamos mudando a configuração da nossa realidade espiritual. Nós não somos mais tão perdidos assim. Mas nós estamos, irmãos, e somos tão perdidos assim. Ontem nós estávamos no Ministério Dorcas e tinha uma menininha pequenininha assim, e eu falei da nossa estrutura podre. Aí eu olhei para a mãe assim e perguntei assim: ela nunca mentiu para você, né? Um toquinho estava lá. Aí ela diz: já. Então, sabe por quê? Porque Jeremias diz que desde pequenininho o coraçãozinho dela já é corrupto. Então nós não prestamos, irmãos. Por nós mesmos, nós seríamos horríveis. Se Deus nos deixasse por nossa conta, irmãos. Eu estou dizendo pessoalmente. Se Deus tivesse deixado-me por minha conta, não ia prestar. Porque eu tinha tendências terríveis.
de um ser humano sem Deus. Então o que Deus faz é exatamente obstruir essa vontade, mudar essa realidade que eu tinha, por isso que eu nasci de novo. Agora eu não só tenho uma nova identidade, agora eu tenho uma nova realidade existencial. Eu tenho algo de Deus que vai impedir, e é Ele mesmo. O dia que eu me desconectar dele, eu vou ser exatamente aquilo que seria sem Ele. Irmãos, isso não tem idade. Isso não tem idade. É da pequenininha lá e da Dona Maria Augusta Lupo com 90 anos. Não, ela não é a mais velha. A irmã Ida. Dona Ida. 97, se não me falha a memória. Então veja, é da dona lá do pequenininho que daqui da igreja até a Dona Ida. Se desconectar, está podre. Deus é o preservador. Deus é que me ajuda nas minhas inclinações. É Deus que aborta as minhas iniquidades. É Deus que não deixa aflorar os meus desejos, quando não são desejos dele para a minha vida. Então é Deus que segura a mim e a você para não apodrecermos. Olha aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não apodreça. A palavra lá, no grego, é apodrecer. Não precisa também, é só ter aquela aulinha de gramática lá no primário. Perecer é apodrecer. É perder a sua qualidade daquilo que deveria ser. Ó, pereceu a banana nanica. Ou como aquela banana perece? Né? Tá 75 centavos, vou levar 12. Aí você só come 6 por semana. Aí as outras 6 vai para o lixo, rapidamente. Vai minar água, ela vai para o lixo. Pereceu. Apodreceu. Então, nós não apodrecemos, irmãos, eu e vocês e todos quantos têm a realidade de Deus, porque Deus nos sustenta. Nos sustenta. Mas sabe o pecado? A ideia do pecado é aquela assim: ele te levará muito mais longe que você pretendia ir. Gente, não tem como fugir desse negócio aqui. A Bíblia diz que é assim que funciona. Só vamos perceber o quanto estamos distante do ponto de onde não deveríamos ter saído quando descobrirmos que não temos mais forças para voltarmos. E aí fala assim, não, isso é coisa de adolescente. Vai namorando, e depois não dá conta de voltar mais. Não. Isso é um princípio para a Dona Ida, até para ela não muito, porque ela já está pagando, mas para os que estão vivinhos. Ele vai nos levar, você dá, vou voltar. E aí você não consegue voltar mais. Não consegue voltar mais. Então ele vai te levar muito mais longe do que você pretendia ir. Pode pensar se não foi assim. Com seus pecados. Porque com os meus foi desse jeito. Eu não queria ir tão longe. Mas depois eu não tinha força para voltar mais. E aí, as consequências virão.
E aí você não tem pernas mais para voltar, não tem chão mais para voltar. Eu estava, logo quando era mais jovem, eu acho que eu até já contei isso aqui. A Simone morava em Uberlândia e eu pastoreava Uberaba. Então eu fazia essa viagem de ônibus sempre. E eu viajei com um sacerdote muito conhecido em Uberaba, um homem assim, muito respeitado. E nós começamos a conversar teologia. E falamos sobre a soteriologia. Ele era professor de seminário católico lá em Uberaba. Lá tem um seminário, pelo menos tinha na época. Eu não sei hoje se tem. Aí eu perguntei para ele assim, no finalzinho estava chegando a rodoviária, eu disse, eu preciso perguntar para ele. Porque talvez eu nunca mais vou ter essa oportunidade de levar esse colóquio, né, teológico com ele. Aí eu perguntei para ele assim, reverendo, me diga uma coisa. O senhor sabe tudo isso. Por que o senhor ainda continua nas suas homilias que negam tudo isso? Ele disse assim, olhou para mim e falou assim, reverendo Ezequiel jovem. É porque é igual tatu. Tatu vai cavando, 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 e está muito bom, porque estamos assim, cavando, cavando, cavando. Quando eu olho para trás, toda a terra que cavou, tampou o buraco. Aí ele não tem como voltar, ele tem que continuar cavando. Mesmo que ele ache que não vai sair mais à superfície. Vai te levando, 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 depois você não tem como voltar. O problema, irmãos, que às vezes o pecado parece tão saboroso, tão maravilhoso, tão cheiroso, tão vantajoso. Isso é um negócio da China. Mas a cadeia no Brasil. Não é? É isso. Pode ser um negócio da China, mas o seu nome... Eu fico pensando, o juiz Lalau. Vadislau, não é isso? Não precisava daquilo. Ele era um magistrado respeitado. Agora, estava preso domiciliarmente, agora pediram para ele ir para a cadeia. Velhinho. Gente, precisa disso? Não precisa. Mas ele não tinha como voltar mais. Não tinha. Não tem volta. Só que as pessoas acham que é vantajoso. E aí depois não tem volta. E a Bíblia diz o seguinte, o teu pecado te achará. Você não precisa se preocupar não. Pecado tem um cheiro característico, irmãos. E o inferno vai sapatear quando você não puder voltar mais. Segunda proposta, ou segundo princípio, custará muito mais do que você vai querer pagar. O dobro. Claro, Zaqueu quis pagar o dobro, a lei diz que era preciso pagar o dobro, mas Deus diz que é assim. Ele pode estar perdoado o seu pecado. Agora imagina a humilhação daquela mulher em praça pública, nua, que eu acho que deve ter coberto ela com qualquer coisa ali. Quase foi apedrejada. Aí Jesus diz assim, eu não te condeno, vá e não peques mais. Padrão de Deus manteve. Aí diz, está perdoada, mas a vergonha, todo mundo que olhar para ela falar, é essa, foi ela. Não adianta, só se mudar.
E aí se aparecer algum conhecido, vai dizer, é ela sim, tem certeza que ela pintou o cabelo, mas é ela mesma. Está um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais, mas é ela mesma. A vergonha vai ficar. Então, irmãos, custará muito mais que queremos ou podemos pagar. O pecado, irmãos, tem esse poder de ocultar o final da história. O pecado tem o poder de ocultar o final da história. Que sempre, ou quase sempre, tem um começo agradável, mas tem um fim triste, amargo, de consequências dolorosas. O pecado é assim. Acaba sempre nos levando mais longe do que queremos ir e cobrando-nos muito mais caro do que nós podemos pagar. Quem se lembra do Jim Swaggart? Que as mensagens. Só não gostava dele quando ele metia a denominação no meio. Mas quando ele pregava, que coisa fantástica. A minha geração foi impactada pelas mensagens daquele homem. Como era gostoso ouvi-lo. Mas o problema, irmãos, é que houve um pecado. Também. Mas muito caro. Muito caro, irmãos. O pecado tende a dizer para nós que não vai ser tão... Ele não conta o final. E no momento nós não sabemos... Não importa que pecado. Talvez você está pensando só o pecado sexual. Mas eu estou dizendo qualquer pecado. Qualquer pecado tem um custo. Há um final da história, gente. Há um final da história que o pecado, ele não conta. Como vai terminar? E agora, irmãos, o pior deles durará mais do que nós esperávamos. Retendo-nos mais tempo do que queremos ficar. Você já pecou? Não precisa me contar, não. Isso é uma pergunta retórica só. Eu não quero saber a resposta de jeito nenhum. Tá certo? Nem no escritório, nem por telefone, nem por carta anônima. Eu não quero resposta de jeito, não quero saber da sua resposta. É uma pergunta retórica só. É uma pergunta retórica só. Você tem na sua história de ser humano, de pecador, um tafarolo. O que é isso? Uma pedra que você arrasta ela para todo lugar que você vai, e é só ouvir um nome parecido, vem à sua cabeça, e está lá, e vai estar até o dia que você vai morrer. Tem jeito. Se você fez alguma coisa, e que tem uma segunda pessoa no lugar, ela está aí. Vai durar. Vai durar. E vai ficar com você até você morrer. Até você morrer. Então, gente do céu, o pecado dura. E você já acordou à noite com um pesadelo achando que estava acontecendo de novo? Isso é pior ainda. Porque isso pode levar à loucura. Precisa de dizer, Deus, eu sei que o Senhor já perdoou esse negócio. Mas a nossa memória não é igual um HD que você dá um fim nele e fica só as marquinhas lá. Nossa memória, ela é presente. A nossa memória não tem esse negócio de estar sempre presente. Né?
Então, irmãos, eu e vocês temos a mensagem de conforto. Não pequemos mais. Agora, o que já foi feito, já foi. Já foi pago em dobro. E Deus disse isso para Israel. Vocês ainda continuam sendo as minhas pessoas. E eu continuo sendo o seu Deus. Isso é algo para o coração, irmãos. Isso é algo que nos motiva a continuarmos a caminhada cristã. E outra coisa. Todos que vão vir depois de nós, o seu netinho, essa coisa fofinha. Ou o seu filhinho, essa coisa fofinha que tem em casa. Ele vai passar pelas mesmas experiências. Pelas mesmas experiências. E vão ouvir a mesma mensagem que você está ouvindo hoje. Vocês são as minhas pessoas. E eu sou o Deus de vocês. Porque Deus, irmãos, é extremamente misericordioso. Deus é bondoso. E o que Deus queria que o profeta Isaías dissesse ao seu povo era isto: eu continuo amando vocês. Imagine, irmãos, esse povo ainda estava para ir para a Babilônia. É uma mensagem futura. O poder presente de uma realidade futura. O poder presente de uma realidade futura. Eu e vocês estamos no futuro dessa realidade que Isaías pregou. Então vamos cuidar do nosso coração. Vamos diante de Deus, abrir o nosso coração, clamar por misericórdia, não deixar, não abrir guarda. Se tem alguma coisa no seu coração que está querendo levar você para um caminho que não é do Senhor, diga: Senhor, aborte isso em nome de Jesus. Aborte isso em nome de Jesus. Porque eu quero honrá-lo. Que eu não seja o opróbio dos homens. E que Deus, irmãos, continue falando o nosso coração, porque nós estamos introduzindo ainda o negócio aqui, não é? Ainda não está, daqui a pouco nós vamos pegar mais. Nós temos 16 irmãos conectados conosco em Araraquara, 3 em São Paulo, 2 em Campinas, 2 em Franca, 1 em Presidente Prudente, 1 em Ribeirão Preto, 1 em São José do Rio Preto e 1 em Santo Anastácio. Santo Anastácio, eu não vou dizer porque eu não sei. Um dia desse eu disse aqui, a pessoa diz: não era. Então, meu irmão, um abraço, Santo Anastácio. Ah, então, irmão Beri mesmo, ele que eu iria dizer. Então, irmão Beri, um abração, presbítero. Deus abençoe, irmão, ricamente a vida dos irmãos aí. Sirtes pode ser um lá, o presbítero Sirtes de Franca, e tem um outro conectado também conosco. Mais um abraço a todos os irmãos que estão conectados conosco, e quarta-feira nós vamos estar juntos novamente. Irmãos, vamos orar. Vou convidar o presbítero Valdir para nos dirigir a Deus na oração. Entregue para lá, Tiago, por favor, meu irmão. Vamos colocar em pé, um prazerão passar esse tempo aqui com os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós, neste momento, ó Pai, estamos gratos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor. Ó Pai, estivemos aqui esta noite para Te louvar, para Amém, Senhor. o crescimento espiritual das nossas vidas, ó Pai, e para também entender um pouco mais, Senhor Deus, sobre a nossa própria existência, Senhor. Sim, Deus. E quais são os preceitos, ó Pai, que a Tua palavra tem para nós, Senhor. Amém, Ó Senhor. Pai, agora nesse instante nós queremos que a Tua graça continue conosco, ó Pai. Sim, Pai. No restante deste dia, nesta noite, amanhã, Sim, no Deus. resto desta semana, ó Pai. Sim, Pai.
e que realmente possamos a cada dia estarmos agradecendo pelas tuas misericórdias que se Amém, renovam, Senhor. Senhor. Amém, Deus. Obrigado por aqueles que aqui viemos, Senhor. Sim, Pai. Obrigado também por aqueles irmãos que estão nos ouvindo, ó Pai, Sim, através da Pai. rede, da internet, Sim, Senhor. Deus, muito Que a tua graça, Pai, alcance a todos os lares, nome de Jesus. assim como os nossos lares aqui Em representados. nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.